Seja muito bem-vindo, nós estamos aqui no nossas Conversas Desafiadoras e hoje a nossa convidada é a Letícia Zupiroli. Ó, eu não tenho como errar não, vocês sabem, né? E a Letícia está aqui, eu vou fazer algumas perguntas, nós vamos conversar. Então, desde já, eu gostaria de apresentar a Letícia para vocês e eu vou dar a oportunidade para ela se apresentar melhor. Lê. Tudo bem? Tudo bem e você? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Tá, qualquer coisa ele corta. Bom, eu sou a Letícia Zupiroli, eu tenho 26 anos, sou casada, tenho 2 cachorrinhos, ainda não sou mãe, mas pretendo. Sou cristã desde que me entendo por gente e hoje eu faço faculdade de enfermagem e também desenvolvo um trabalho no Instagram, né? Como criadora de conteúdo cristão, e o meu foco principal é a leitura bíblica, né? Então, e principalmente proporcionando a possibilidade das pessoas entenderem que isso não é específico para alguns cristãos, para que todos aqueles que se identificam com essa fé e que professam, né, se dizem professá-la, precisam entender a sua fundamentação primordial, né? Que são as escrituras. Então, eu tenho um clube bíblico de leitura gratuito, onde a gente lê a Bíblia em ordem cronológica, em conjunto, numa espécie de estudo indutivo, que cada um, né, tem ali a sua responsabilidade de fazer a sua leitura diária e também de buscar entender, de fato, interpretar biblicamente, fidedignamente o que está lendo. E é isso, eu acho que fiquei muito surpresa com o convite, muito feliz. Como eu disse, eu sou muito fã do seu trabalho e te admiro demais como cristão, como homem. E para mim é um prazer estar aqui. Obrigado, Lê. E para mim também é um prazer. E quando eu propus fazer, foi justamente para a gente ter uma conversa. Mas é aquela conversa que vai levando a gente num nível de raciocínio um pouco mais profundo. E por que eu penso assim, Lê? Se a gente tivesse um ambiente de amigos ou eclesiásticos onde essas conversas fossem constantes, eu acho que a gente evoluiria muito como igreja. Mas como as conversas são um pouquinho mais rasas, aí a gente vai para a internet, busca algumas pessoas para falar ou perguntar aquilo que a gente tem dúvida, mas a gente nunca encontrou alguém capaz de responder. E aí, quando eu me proponho fazer isso, é justamente para tocar em pessoas como nós, pessoas comuns, né? Pessoas do dia a dia e pessoas cristãs que estão vivendo a sua experiência de fé, seja ela de criança, adolescente e assim por diante, porque é um contínuo, não é algo, né? Ser cristão é uma coisa contínua, não é algo que é mais ou menos. Quando a gente entende isso, como que é o contato com as escrituras, que a gente vai chegar bastante nesse ponto, a gente vê que isso é para sempre. Né? Enquanto a gente estiver aqui, esse é o lugar onde a gente vai buscar ouvir Deus de forma audível, como diria, né, o Augusto Nicodemos, para ficar mais fácil essa compreensão. Porque a gente mistifica, mas a gente quer mostrar para vocês que é mais simples do que parece. Por isso que eu trouxe a Letícia aqui para a gente conversar. Então, Lê, fala para mim uma coisa. Você tem 26 anos, mas e quando Jesus apareceu nessa história? Olha, assim, como eu falei, eu cresci em lar cristão, né? A minha família é muito bem estruturada. Os meus pais, inclusive, são missionários hoje, em uma missão no interior do Amazonas. Já tem 2 anos que eles moram lá. A minha irmã também é cristã, também é casada. Ela mora aqui em Brasília também. Mas a gente sempre, como eu sempre falo, né? Ninguém nasce, não existe berço cristão, não existe isso. Em algum momento, por mais que você esteja envolvido em um lar cristão, Jesus, ele vem e se apresenta a você, né? E no meu caso, foi mais ou menos com 9 anos de idade. Na minha época, antigamente, né? Eu não sei, eu acho que hoje em dia também tem, mas a igreja que eu fazia parte tinha o encontro com Deus, né? E eu não sei, provavelmente todo mundo deve conhecer, né? Que é como se fosse um retiro espiritual, né? Sim. Que a gente fica 3 dias em contato com Deus. E eu ainda era criança, mas tinha o encontro para crianças, e aí eu fui. E nesse encontro, eu me lembro que a ideia principal é que você se encontre com Jesus, né? Então, tinham ministrações específicas sobre o pecado, sobre você entender o seu lugar como pecador, sobre você entender a importância de ter um Salvador e de que Jesus era esse Salvador, né? Então, por mais que eu tivesse crescido na igreja, ouvido histórias sobre Deus, ouvido histórias sobre quem era Jesus, esse Jesus se apresentou para mim ali,
né? E eu me lembro que eu chorava muito, assim, né? Eu lembro até hoje de um vídeo que foi passado da Paixão de Cristo, do momento da crucificação. E eu me lembro que eu me enxergava em cada martelada, e eu era criança, né? Mas depois daquilo, eu sinto que foi um trilhar, um processo de conversão que eu sinto que eu vivo até hoje, né? Todos os dias eu sinto que eu me converto um pouquinho mais. E só que a partir do meu casamento, que eu já era mais, né, já era mais adulta e tal, eu tinha um relacionamento com Deus, sempre gostei muito de ler as escrituras, me identificava demais com a leitura bíblica, tinha um relacionamento muito íntimo com o Espírito Santo, de ouvir a voz dele, de caminhar com ele. Mas quando eu me casei, que a gente faz essa transição para a vida adulta, né, eu comecei a me ver uma pessoa mais madura. E a partir de então, muitas crises começaram a aparecer, porque a gente começa a buscar, não sei se foi assim com você, né, em algum momento, mas a gente se pega se perguntando, tá, mas por quê? Quais são, de fato, as fundamentações dessa fé, né? Como deve ser, de fato, a minha conduta? E como que eu consigo nortear tudo isso, né? Então, muitos questionamentos começaram a vir depois que eu me casei, né? Que aí eu já tava... A gente vai assumindo mais responsabilidades, tem que crescer, querendo ou não. Mas aqui você já tinha passado a adolescência, a escola, já estava num outro período. Uhum. E eu sempre fui a crentinha, sempre. Como adolescente, a menina que tinha a Bíblia dentro da mochila, que falava versículo para todo mundo, que era chamada para fazer orações quando tinha alguma crise, que era muito confrontada, porque eu tinha um colega na minha turma que ele era do candomblé, né? E eu nunca bati de frente, né? Com nenhuma religião diferente. Mas, querendo ou não, eu representava algum tipo de incômodo para ele. Então, tinha alguns embates, porque ele fazia questão de demonstrar sua fé ali. E a gente batia um pouco de frente nesse sentido, porque quando ele vinha tentar afrontar, de fato, né, o meu Jesus, eu não conseguia ficar calada. Mas, de maneira geral, assim, eu sinto que eu fazia essa diferença. E o que eu quis dizer da vida adulta é que, na vida adulta, hoje, eu consigo ter mais entendimento, né? Eu sou muito grata, muito feliz por tudo que eu vivi na minha adolescência com Jesus. Era tudo muito genuíno e verdadeiro. Mas era algo mais emocional do que racional, né? Hoje eu sinto que eu também tenho a emoção e eu sinto que ela é muito importante, o espiritual, né? Mas eu sinto que hoje essa fé emocional, ela tá muito mais firmada, embasada. Hoje eu consigo defender o meu ponto de vista muito melhor do que naquela época, né? Porque eu não sentia essa necessidade mais nova também, a gente não vê isso. E também, assim, parece que há uma insegurança quando você tá nessa fase mais juvenil, vou dizer assim, né? De você ser invasiva. E quando a gente chega numa fase mais adulta, a gente entende que não precisa. Dá pra gente colocar pontos de vista diferentes sem que a gente seja invasivo. Porque aqui é como eu enxergo e como você enxerga. Vamos apresentar aqui visões de mundo sendo diferentes, mas isso não quer dizer que a gente tem que se odiar. Exatamente. Porque dá pra fazer Com certeza. Né? E eu acho que é isso que falta muitas das vezes dentro do ambiente cristão, que é essa maturação. Que eu desejaria que os adolescentes e os jovens maturassem mais rápido. Dentro dessa realidade. Sim. Que é uma defesa da fé, não por briga ou oposição apenas, mas é justamente defendendo o que nós acreditamos. Eu fiz um vídeo esses dias com algumas meninas, eu estava dando uma aula para umas jovens, e eu vi que o maior problema delas hoje é que dentro do ambiente da escola, o bullying que elas sofrem só por ser cristãs é tão grande que as pessoas não têm noção. Elas não podem nem expor o que acreditam, porque ali elas já são taxadas de homofóbica, de racista, de preconceituosa. Sem nunca ter tido a oportunidade de ter uma conversa de fato sobre isso com ninguém. E não dão nem a liberdade, né? E aí a gente vê que eu tenho você aqui, a gente tem idades diferentes, né? Eu tenho 10 anos a mais do que você. Então, é uma outra realidade, você pegou um outro período da escola, e agora a gente tem esse pessoal que pegou essa fase, que agora é mais complicada. E eles estão por aí tentando encontrar pessoas que comuniquem. Sendo assim, Lê, o interessante de você trazer essa parte para o racional é porque durante muito tempo a gente achou que não deveria pensar. E aqui a gente está dizendo, não, dá para pensar, dá para discordar. Será que é desse jeito mesmo?
Porque o será que é desse jeito mesmo? Ele não é uma dúvida só. Não. Ele não é ruim. É ao contrário, é pra gente tentar entender e aí buscar os melhores, né? Porque existem pessoas que se dedicaram mais tempo durante no assunto e a gente utiliza disso para falar, eu acredito que isso aqui tem mais sentido. Por que que é? Lógica, objetividade, né? Tem ali, a gente olha e tá dentro um pouco do nosso coração isso. Mas por que você acha, Lê, que foi no casamento que isso se tornou mais claro para você? Foi o marido? Também. Porque o meu marido, Lion, né? Ele é mais velho do que eu, ele é 7 anos mais velho. E a vida dele é o completo oposto da minha, assim, né? Então, ele cresceu em um lar cristão também, mas a família não tem o mesmo tipo de estrutura. E é uma família diferente da minha, que sempre me criou numa bolha, assim, né? De proteção e tudo mais. A família dele, não. Vai, vive, constrói o seu, né? Então, ele desde os 12 anos... Opa! Ainda bem que não é ao vivo, né? O microfone caiu aqui, ó. Depois você deixa esse furinho aí, que a gente utiliza. Desde os 12 anos que ele trabalha, ele com 17 saiu de casa para morar sozinho. Então, né, ele se converteu um pouco depois da adolescência. Então, acaba que ele é uma pessoa muito mais vivida do que eu, muito mais experimentada pela vida. Se tornou adulto muito antes do que eu, né? Então, querendo ou não, assim, o choque dessas realidades me fez começar a estourar um pouco da bolha que eu vivia, né? De proteção e da Disney, né? De você estar ali, mundo perfeito. E não é bem assim, né? Então, acho que isso começou a me fazer também questionar muito tudo que eu sempre vivi, tudo que eu sempre aprendi. Então, eu pensei, meu Deus, eu sempre fui criada dessa forma. E agora eu estou de frente de uma realidade que eu tenho que encarar, porque eu estou em um casamento. E eu sempre aprendi que casamento é para sempre. Então, agora isso aqui vai ser para sempre a minha realidade. E como que isso vai acontecer se eu não tiver as respostas certas para tudo isso, né? Para essas indagações. Então, o que me fez entender que eu precisava fundamentar melhor a minha cosmovisão de vida e entender que as minhas emoções não seriam suficientes em todo o tempo, né? E isso é muito importante saber, porque tinha momentos, assim, no começo do casamento que eu me vi uma criança mimada e cheia de emoções, gritando, e eu pensando que eu tinha todas as razões possíveis, e o próprio Deus, que eu sempre vi como um protetor, um pai amoroso, era o que estava me impulsionando a crescer. Então agora eu precisava entender, tá bom, então essa faceta de Deus eu preciso também conhecer, né? Um Deus que vai me conduzir por um caminho de maturidade, né? E aí foi isso. Isso foi logo no começo do casamento? De entender tudo isso? Começar a entender isso? Ou você já está vendo isso mais agora? Isso, exatamente. No começo é muito Você difícil. está casada há quantos anos? 6 anos. 6 anos. Casou com 20. Casei com 20. Casou uma menina? Uma menina. Dizer assim, né? Ele tinha 27. Eu 20. E era já experimentado, Sim. Né? Já estava desenvolvido como homem, porque já tinha suas responsabilidades. Sim. E aí você entra ali. Ele te puxou? Você acredita que ele puxou essa feminilidade sua? Com certeza, com certeza. Esse papel de mulher, de me enxergar como mulher. E eu confesso pra você que isso ainda tem sido um processo pra mim, né? E há pouco tempo a gente começou a ser discipulado por um casal de pastores lá da igreja. E amo demais eles. E eles também viveram uma fase muito parecida com a nossa. A diferença de idade também é muito grande. Ela também foi criada dentro de um lar cristão, assim, de uma bolha mesmo de realidade. Então, eles começaram a ver no Lion essa importância dele entender melhor que para mim não era tão simples sair desse lugar, porque é uma vida que você vive ali, achando que tudo é perfeito, tudo é tranquilo, você vai ter tudo, né, de mão beijada. E da mesma forma, eu também precisava entender o lado dele, de que ele já viveu muito mais do que eu e ele tem essa maturidade muito maior, né? Só que tudo isso aconteceu de 2 anos pra cá, que a gente tá tendo essa maturidade um pouco melhor, assim, no nosso casamento, no nosso relacionamento em relação à comunicação. Porque chega um momento que você cansa,
sabe? Tipo assim, ai, de novo a gente discutindo pela mesma coisa e, sabe, coisas bobas, mas que conforme o tempo vai passando parece que desgastam. E só que hoje a gente entende que esse lugar ele é conquistado, né? Então é um pouquinho todo dia. Hoje mesmo eu estava conversando com ele, falei, nossa, é tão legal assim ver o crescimento, né, de um casal. E o que eu acho muito interessante de falar sobre isso é porque se no começo do casamento eu não tivesse tido a base que eu tive, familiar, entendendo que eu casei cedo porque eu vi o exemplo dos meus pais, porque eu decidi seguir o mesmo caminho que eles, né? Porque minha mãe também casou com 20 anos e esse era o único desejo da minha vida, casar com 20 anos igual a minha mãe. Porque o relacionamento dos meus pais sempre foi o auge pra mim. Eu nunca vi os meus pais brigarem. Eu acordava de manhã, meu pai estava orando ajoelhado, a minha mãe estava com a Bíblia na mão. Então, assim, desde muito nova, eu cresci em um ambiente em que Jesus era o centro, né? A gente brinca que se meu pai levantar a mão muito alto, Jesus puxa, né? Ele é muito cristão mesmo, assim, o tempo todo. E então, para mim, seguir esse padrão era muito importante. E hoje eu vejo que as pessoas desistem dos seus casamentos muito fácil, né? E igual você falou, não foi no mesmo momento que eu percebi tudo isso. Foi muito difícil. O começo de tudo é sempre muito difícil, né? Principalmente porque a gente é o oposto um do outro. Mas tô muito feliz, assim, pelo rumo que as coisas estão... E eu sei um pouquinho que vocês não são da mesma cidade. Não somos. Você mora em Brasília? Hoje eu moro em Brasília. Mas você é... Isso, eu sou do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo. Até enfim, viu, gente? Alguém puxando aqui comigo, porque só eu... Tô muito feliz, me sinto, né, numa identificação. Estamos entre conterrâneos, né? Você é do interior de São Paulo. Como vocês se conheceram? Eu sou de São José do Rio Preto, né? Nasci e cresci lá. E aí, com 18 anos, quando eu tinha 18 anos, os meus pais, eles já tinham um chamado missionário. E aí, eles conheceram uma igreja aqui, que chamou eles para vir servir aqui, né? E como Brasília, meus pais sempre gostaram muito dos ribeirinhos, então é onde eles fazem o trabalho hoje. E como aqui era muito mais mão, né, para ir para lá, para fazer os trabalhos lá, porque no começo eles não iam para morar, eles ficavam temporadas. Fazia muito sentido para eles mudar para Brasília. Como a gente encontrou essa igreja que acreditava no ministério deles, no chamado deles, a gente veio. Eu sempre tive o coração muito desprendido, assim, muito missionário. Então, para mim, foi uma alegria, né? Eu tinha minha vidinha lá, uma vida mais ou menos norteada, fazia faculdade, tinha uma ideia de futuro. Você já estudava lá? Já estudava lá. Enfermagem? Não, eu estudava educação física, né? Porque eu queria alguma coisa na área da saúde, era a única certeza que eu tinha, né? E eu fazia educação física lá. 3 meses depois logo que eu saí do ensino médio, eu já comecei a estudar. E aí, 3 meses depois que eu estava na faculdade, os meus pais decidiram se mudar. E aí, como eu ainda não era casada, e não tinha nenhuma pretensão disso a curto prazo, eu pensei, vou com os meus pais, né? Sim. Era o que fazia mais sentido, apesar de no começo... não queria muito não. Mas tudo bem. Aí, vim... 1 ano, mais ou menos, depois que a gente estava aqui, uma amiga em comum nos apresentou. E aí eu conheci o Lion assim. Ele conta essa história melhor que eu. E eu já ouvi ele contando. Por isso que eu ele conta melhor você que a contar, né? Porque, pelo que eu ouvi dele, você é o sonho da vida dele. Ele disse que idealizou, viu uma mulher, você, no caso, né? E quando ele te viu, entendeu que você era o sonho, o ideal dele, aquilo que ele sempre buscou. Ele tinha essa amiga há 8 anos, então era uma amiga de longa data. E ela, coincidentemente, né, por Jesus, começou a congregar na mesma igreja que eu. E aí, eu lembro que ela falou pra mim, falou, amiga, eu conheço seu esposo. E ela falou de mim a mesma coisa pra ele, né? Eu conheci sua esposa. E aí, ela ligou pra ele fazia uns 3 anos que eles não se falavam. Ela ligou pra ele e falou, olha, lembra que você falava pra mim que ia casar com uma menina ruiva, dos olhos verdes, com o sotaque do interior? Pois bem, ela chegou na minha igreja, né? E aí, na mesma semana, ele foi lá. Mas assim, a gente sabia quem era um outro, mas existiu muito respeito. Aí ele veio, me cumprimentou.
Eu cumprimentei ele e foi isso, né? Como que foi essa primeira vista? Olha, Robert... não tem como não perguntar isso, né? Porque... Eu me apaixonei na primeira foto que ela me mostrou. Só que eu sempre... E isso é uma coisa que o casamento me trouxe que eu sou muito grata. Eu sempre tive uma autoestima muito baixa. Então, eu nunca me enxerguei bonita, eu nunca me enxerguei feminina. Eu sempre me enxerguei, assim, em padrões mais másculos mesmo. Então, eu usava mais calças mais largas, gostava muito de usar tênis. Não era muito de maquiagem, de ser muito vaidosa. Nunca fui. E quando ele me conheceu, eu tava a gente tinha tido um momento de ensaio de dança, né? Que eu faço parte da equipe de dança da igreja, né? E aí... Eu tava toda descabelada, com as calças largas, umas blusas de político, aquela coisa linda, né? Cabelo preso igual a doida. E aí ele me viu e ele chegou com um carrão, porque ele já era empresário, né? Naquele momento ali, muito bem posicionado. Eu, filha de missionário. Então, aquela choque de realidades. Quando as meninas me mostraram a primeira foto dele... Eu lembro que eu criei o meu Instagram para poder stalkear a vida dele, porque eu não tinha Instagram na época. E aí eu falei assim, não, esse menino não vai dar bola para mim, não. Não é de jeito nenhum. E quando ele me viu, foi a primeira coisa que ele pensou também. Essa menina também não vai dar bola para mim, não, né? E aí eu sei que conforme a gente foi... A primeira vez que eu vi ele, quando ele desceu do carro, como eu sempre tive um relacionamento muito legal assim com o Espírito Santo, Jesus falou para mim, é ele. Tanto que até hoje no meu celular o contato dele é salvo como ele, né? E, enfim, então a partir daquele momento eu tinha uma convicção. E eu nunca fui muito convicta com as coisas, mas essa foi a única convicção, assim, que eu tive na vida, que era ele. E que tudo que Deus tinha pra mim passaria por ele de alguma forma. Como meu mantenedor, como meu maior apoiador. E hoje é isso que ele é, né? Então, assim, naquele momento, eu estudava para medicina. Estava começando a estudar para medicina quando eu conheci ele. Eu trabalhava o dia todo e ia pro cursinho à noite. E aí, eu lembro que antes da gente começar a namorar, essa palavra que Deus me entregou, né, sobre ele ser meu mantenedor, sobre ele ser meu maior apoiador, já se cumpriu antes da gente ter algum compromisso sério, porque ele falou pra mim, você vai sair do seu emprego e quem vai bancar o seu cursinho sou eu, pra você poder ter mais tempo pra estudar. E dentro dos 4 primeiros anos do nosso casamento, eu só estudei. Então, assim, ele bancou todas as despesas de casa, tudo que a gente precisava, foi o provedor mesmo, e o meu maior incentivador para que eu alcançasse o meu objetivo, né? Que esse é um outro ponto que talvez a gente possa conversar em relação à graduação, né? Uhum. Mas é isso, assim, eu nunca tive dúvidas. Que legal. Eu sou um apaixonado pelo amor. Eu amo ouvir história de amor. Por isso que eu entrei nesse lugar mesmo. É porque a gente ouve ou descaracterizando, né, o homem, e a gente pode olhar aqui você mostrando qualidades. Eu poderia perguntar que existem defeitos? É óbvio que existem, em todo lugar existe. Mas aqui, essa demonstração de que você estava no lugar certo, na hora certa, e encontrou a pessoa que melhor se identificava ao seu destino, vamos dizer assim, né? Porque se a gente falar encontrou a pessoa certa, talvez a gente entre em dúvida se há a pessoa certa, né? Com certeza. Mas a pessoa que Deus decretou aqui, eu acredito assim, tá? Porque vocês já são casados. Sim. Então, vou usar aqui um decreto divino aqui, que é esse relacionamento de vocês. E aí, foi o primeiro namorado? Não foi. Inclusive, essa foi uma das principais resistências, assim, de eu não querer vir para Brasília. Porque eu namorei, foi 3 anos, mais ou menos, com um rapaz lá em Rio Preto, né? E como eu sempre fui cristã e tudo mais, a gente sempre teve muita convicção, assim, das coisas, né? Por mais que eu era muito jovem. Sim. A gente não tem convicção de nada quando a gente é jovem, mas naquele momento eu tinha muita certeza de que namoro era para casar. Os valores já eram impressos, né? Convicção não, muito mais o valor estava ali. O valor estava ali, um princípio existia, né? Então, eu sempre tive isso em mim, de que namoro é para casar. E tanto que esse meu namorado, não fui eu quem terminei com ele.
Porque eu tinha muito essa convicção de que os problemas a gente vai resolver. Porque problema a gente vai ter com qualquer pessoa, né? Agora, se a gente se comprometeu a ter um relacionamento, a gente buscou em Deus, que é pra gente ter um relacionamento, a gente teve essa resposta, então esse relacionamento deve se manter, né? E aí, por adversidades da vida, a questão também de eu me mudar, ele preferiu terminar o relacionamento. E hoje eu sou muito grata, sabe, Robert? Sim. Porque ele é uma ótima pessoa e eu sou muito grata. Mas não era a sua pessoa. Mas não era a minha pessoa, sabe? E eu vejo hoje que, olhando assim para trás, eu não tinha a maturidade suficiente para ter a mesma convicção. Entendeu? Então, a gente estava ali mantendo um relacionamento, um gostava muito do outro, como 2 adolescentes, né? Mas a gente não tinha a mesma maturidade que seria necessária, talvez, para entrar em um casamento, né? E a minha mãe sempre falava muito para mim que é muito importante que quando você começa a namorar, você tenha em mente que você vai casar daqui 2 anos no máximo. Não faz sentido um namoro cristão durar mais do que isso, né? Não sei se alguém namora mais tempo que isso, que talvez esteja nos assistindo, mas pensando numa perspectiva de princípios cristãos... A gente quase, num princípio, não encontraria nenhuma brecha para namoro. Namoro, né? começa por aí. Com noivado, casamento. Exatamente. E pronto. E naquela época, quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha 17 anos. Então, minha mãe falava, Letícia, você não casa daqui 2 anos, né? Os 2 muito jovens, os 2, assim, começando a vida. Não tinha essa perspectiva, né? E o meu pai nunca aprovou. E esse talvez tenha sido, assim, o Lion fala, né? Que eu orei pouco e Deus me deu ele. E ele orou muito e deu eu pra ele, né? Mas não é bem assim. Porque da mesma forma que ele pediu uma menina ruiva, dos olhos verdes, com sotaque do interior, e a mãe dele orava por uma menina cristã, né? Porque a mãe dele também sempre foi uma grande intercessora e hoje é uma grande amiga minha. Mas, da mesma forma, eu do lado de cá, eu sempre tinha, assim, as minhas convicções nesse sentido. A primeira é que eu tinha que ter paz, e paz com Deus, né? Porque o meu relacionamento com o Espírito Santo eu não abria mão de nenhuma forma. Então, eu tinha que ter essa convicção vinda dele. Então, a partir do momento que eu vi o Lion a primeira vez, e eu tive essa confirmação de Deus no meu coração, de ouvir a voz dele, me direcionando para aquela pessoa, eu falei, começa por aí, né? E a segunda, mais importante para mim de tudo, que até no meu primeiro namorado também era importante para mim, é a aprovação da minha família. Porque, como eu disse, os meus pais, o relacionamento deles é o que mais norteou a minha vida, assim, né? Era como eu gostaria de viver. Então, não faria nenhum sentido eu me casar com uma pessoa que os meus pais não aprovariam, né? Que eles não enxergavam que era uma pessoa boa para mim. Então, a partir do momento que o meu pai se opôs, eu já sabia que era rebeldia, sabe? Por mais que eu insisti muito ainda, né? Naquele relacionamento, eu sabia que em algum momento não ia ser para sempre, né? Ou que alguma coisa, se eu tomasse aquela decisão de continuar, não era o melhor de Deus para mim, porque o meu pai não estava feliz com aquilo, né? E eu lembro que a primeira conversa que o meu pai teve com o Lion, bem despretensiosa, não foi combinada, mas a primeira conversa que ele teve com ele, eu lembro que nesse dia eles terminaram a conversa falando sobre casamento. Então, assim, o meu pai foi o primeiro, assim, a se apaixonar pelo Lion, a entender que era um homem de Deus e era um homem para mim. Então, por isso tudo foi muito rápido. Então, com 11 meses a gente se casou, né? 11 meses? 11 meses de namoro. E isso aconteceu principalmente porque tudo foi muito intenso, tudo foi muito rápido, muito direcionado. E também porque o Lion ele já tinha uma vida feita, né? Ele 7 anos mais velho do que eu, ele já tinha empresa, ele já morava sozinho. Então, a gente já tinha uma condição de moradia, de onde ir. Talvez se não fosse assim, demoraria um pouco mais pra gente preparar tudo. Mas eu acredito que da forma que foi como deveria ser. Mas... Olê, eu ouvindo você falar aqui, e aí a minha mente vai fazer... Me parece que você é uma filha querida de Deus. Oh, meu Deus. Né? Eu também concordo. Essa sensação. Eu tenho notado, né, que Deus preparou um caminho muito excelente para você. Assim, seus pais também prepararam um caminho muito excelente. Então, você está num lugar onde realmente você tem responsabilidades. Então, ver você hoje aqui, poder conversar com você e entender mais ainda do porquê eu te convidei para vir para cá, é porque você precisa mesmo comunicar.
Porque Deus está aí cuidando das nossas vidas e você é uma demonstração disso. Você soube, desde os 9 anos, entender, se relacionar, vivenciar e as coisas foram acontecendo. E isso demonstra para mim muito que Deus tem um carinho e demonstra isso por você. Sabe, aquele toquezinho, né? E quando a gente tem esse ambiente familiar, que não é a grande realidade da maioria das pessoas, parece que é mais fácil ter essa compreensão. Porque o seu pai é bom. Então, olhar para Deus como um pai como o meu pai muito. É algo assim que faz total diferença. E isso não é uma realidade. E parece que esse seu pai cativa, então, um marido que vai se posicionar nesse lugar, que vai dizer para você, olha, eu estou tirando você do seu pai, mas eu vou cuidar de você. Não sou seu pai, sou seu marido. Mas eu estou aqui deixando você viver os seus sonhos, você se desafiar, você avançar, porque o seu marido proporcionou tudo isso. Você está no banco da universidade hoje, ele não é um marido castrador. Ele não está tirando de você possibilidades e não há uma guerra aqui, um conflito de quem pode mais ou quem pode menos. Existe um ponto, às vezes, Lê, que eu tenho visto muito na sociedade no geral, em sua grande maioria. O marido impulsiona, às vezes, muito a esposa. Ele é um bom trabalhador, impulsiona muito ela. E aqui, não é a sua realidade, tá? Entendendo? Conversando com você, mas pra gente discutir esse assunto. O marido impulsiona muito ela, às vezes se priva e trabalha demais, e aqui essa mulher desenvolve e passa a ganhar mais do que ele. Passa a se sentir mais do que ele, melhor do que ele, e muitas vezes vai ao divórcio. Lê, você tem insegurança quando chegar talvez esse momento? Ou como você se sente se você se tornar uma super mulher? Nossa, eu acho que eu nunca pensei sobre isso. Sabe por quê, Robert? Essa conversa é desafiadora. Mas você sabe por quê? Que eu acho que eu nunca pensei sobre isso? Porque eu nunca encarei o meu relacionamento com esse olhar de competição. E nem com um olhar de inferioridade e nem de superioridade. Porque... Não sei, eu nunca pensei assim, né? E, inclusive, esses dias a gente estava em uma roda de conversa lá da igreja e uma amiga minha até citou, né? Ela falou assim, nossa, é tão difícil quando a gente está conversando com casais e hoje é muito difícil quando você pede para que um deles fale qualidades, né, do seu parceiro. A primeira coisa que vem em mente é citar os defeitos, né? Os defeitos surgem assim e as qualidades vão embora. E por mais que eu e o Lion a gente não seja um casal perfeito, porque não existe isso, e que a gente tenha muitas diferenças, muitas dificuldades, eu não consigo olhar para ele e enxergar defeitos. Eu não consigo, assim. É um olhar de muita admiração, de muito respeito, sabe? Muito respeito pelo que ele faz por mim. Não só por mim, mas pelo que ele faz por ele também, porque ele ama muito o trabalho dele. E há muito respeito nisso. Há muitas famílias envolvidas no trabalho dele, né? Então, querendo ou não, eu não consigo olhar com um olhar de desaprovação, sabe? Eu não sou o tipo de esposa que fica no pé, no sentido de, tá demorando muito para voltar para casa, ou tá trabalhando demais. É claro que a gente tem que ponderar, né? E quando eu vejo que talvez esteja fazendo mal para ele, eu sou a primeira a me opor, né? Mas nunca num sentido de se comparar. Então, por exemplo, nesse sentido da espiritualidade, né? O Lion, ele não é um cristão ainda, que eu tô, né? Vai chegar. Ele não é um cristão ainda muito das práticas espirituais. Sim. De passar muito tempo lendo a Bíblia, ele é muito interessado. Mas ele ainda não despertou esse interesse de passar muito tempo lendo a Bíblia, ou de ter muito conhecimento. Ele sabe o básico que todo cristão deve saber, mas ele não é muito essa pessoa, assim, um homem de muita oração, de ir muito à igreja. Mas eu sempre falo pra ele, né? Quando ele se cobra nesse sentido, eu sempre falo, amor, você não é um cristão, assim, muito... como que eu posso dizer? Muito visível, mas o que você faz na sua vida é um cristianismo prático. E que muitos cristãos da oração e da Bíblia não sabem como viver isso,
né? Então, eu aprendo muito com o cristianismo que ele desenvolve. Mas nessa questão da espiritualidade, ele ainda não desenvolveu. Então, assim, eu sinto que nesse patamar, talvez eu esteja alguns passos para frente. Da mesma forma que no patamar da vida e das vivências da vida, das experiências de vida, de como lidar com as pessoas, da questão da maldade do mundo, porque eu sempre fui muito protegida, né? Então, assim, ele já está milhares de passos na minha frente. Então, eu entendo que quando isso chegar, né, nesse lugar de que eu vou chegar na posição que ele está socialmente, vamos dizer assim, né, de uma mulher bem-sucedida, de ter os meus negócios, de conseguir realizar os meus sonhos, né, nesse sentido da vida prática, do cotidiano, eu sinto que ele também vai ter chegado nesse lugar de maturidade espiritual também, que ambos têm buscado, juntos. Então, por isso que eu não consigo ver essa questão da competitividade, né? E quando ambos chegarem nesse lugar, nós estaremos juntos, né? Não consigo ver, assim, um mais do que o outro. Não passa isso pela minha cabeça. Você está no último semestre? Não, mais ou menos. Tô no antepenúltimo. Tô terminando o antepenúltimo. Ainda faltam 2 do ano que vem. De enfermagem. Isso. Então, você vai ser o que a gente diz hoje, uma enfermeira padrão ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Quando eu pensei na área da saúde, né, sempre foi pensando nessa questão aí das missões. Isso. Porque os meus pais são missionários, eu cresci nesse ambiente, então eu sempre me identifiquei demais com missões, me identifico até hoje. Mas eu entendo que hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, por exemplo, da dos meus pais nesse sentido. Eu achava que eu seria missionária como eles, que eu faria uma faculdade da área da saúde e que eu usaria essa profissão no campo missionário apenas, né? Mas hoje eu vejo como que existe um nível a mais, que dá para fazer mais, né? E uma dessas coisas, inclusive, a gente aprende muito com o Anderson, né? Com a forma como ele divulga a questão missional e o trabalho missional, que é muito importante, esse empreendedorismo missional, né? Que o Lion, inclusive, aplica muito na empresa. Então, eu consigo ver o meu marido exercendo isso e hoje, dentro da enfermagem, da própria área da saúde como um todo, né? Depois que eu entrei para enfermagem e comecei a viver a enfermagem, eu entendi que eu nunca quis medicina. Que a ideia de ser médica era uma ideia e que só existia essa ideia porque eu não sabia de fato o que o enfermeiro fazia, né? Porque hoje eu me identifico muito mais com essa profissão. Então, só que aí tem um porém, porque eu tive uma crise muito grande no final do ano passado, justamente dessa questão da enfermeira padrão. Porque eu não consegui me identificar com nenhuma área que eu já tinha passado. Não me identificava com a atenção básica, da atenção primária, né? Das consultas de enfermagem com o paciente ali. Não conseguia me identificar com a questão hospitalar, com o cuidado do assistencial da enfermagem, que talvez seja o cuidado da enfermagem que todo mundo mais conhece, né? Uhum. Não me identifiquei com a gestão também, porque enfermeiro também é muito gestor, também não consegui me identificar. Não me identificava com nenhuma área das especialidades conhecidas, como, por exemplo, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto e do idoso. Eu não me identificava com mais nada. E eu tava pensando, meu Deus, eu achava muito legal, amo estudar. Sou muito estudiosa, sempre fui. Mas eu não conseguia me enxergar fazendo o que o enfermeiro fazia no plantão. Eu não conseguia me enxergar naquele sistema, né? De chegar, bater ponto, atender o paciente e ir embora. Eu não conseguia me enxergar dessa forma. Então, no final do ano passado, eu entrei numa crise muito louca. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou largar a faculdade? Não faz sentido. E aí eu dei continuidade, né? Em oração, falei, Deus vai direcionar. Esse ano, eu descobri que a enfermagem, ela não é só isso, né? Inclusive, meu TCC é sobre o exercício profissional de enfermagem. Então, a gente está estudando, eu e a minha dupla, né? A minha amiga, a gente está estudando para entender as mais de 62 especialidades que o enfermeiro pode atuar. Isso segundo o COREN, né? O Conselho Regional de Enfermagem. Então, assim, a gente consegue ir muito além do que o que já existe. E eu tenho um professor que eu gosto muito, assim, da forma dele pensar, e ele até falou, quando eu me formei, o que eu faço hoje não existia. Então, é muito por esse lado mais da inovação que eu penso, sabe? E hoje, talvez, do que eu seria como enfermeira, né? Vou colocar assim, todo mundo lá na faculdade sabe que eu vou abrir uma clínica. Uhum.
que é muito o que eu quero, né? Uhum. Só que, infelizmente, aqui, principalmente no DF, não é tão comum um enfermeiro ter uma clínica e atuar como um enfermeiro clínico, né? Assistencial nesse sentido, de ter uma consulta e fazer uma consulta com o enfermeiro. Isso acontece muito no postinho. Geral, por exemplo. Como se fosse um clínico geral. Isso acontece muito no postinho de saúde, né? Que aí você marca a consulta e você tem uma consulta com o enfermeiro. Só que esse modelo de atendimento só tem a liberdade mesmo dentro do SUS, dentro do funcionalismo público. E eu não me identifico com o funcionalismo público, né? Que é um outro assunto, talvez gere algumas conversas desafiadoras. Mas, assim, eu não me identifico com esse sistema e não me vejo lá, né? Até porque, dentro dos meus estágios, eu não concordo com o que acontece lá dentro. Então, não faria o menor sentido eu fazer uma prova e trabalhar lá, sendo que eu não concordo, né? Só por um salário, por exemplo. E hoje, a minha maior vontade, minha maior expectativa é conseguir trazer esse modelo para o privado, né? Para as clínicas privadas. E você tem alguma referência disso? Sim, tem alguns... Fora do Brasil, o enfermeiro ele tem muita autonomia, né? Mas aqui no Brasil, em alguns lugares de telemedicina, por exemplo, né, principalmente, o enfermeiro ele já é essa referência, né? Tanto na questão de triagens, então, assim, às vezes você tem um plano de saúde e tem alguém da sua família que está passando muito mal e você não sabe o que fazer. Se leva para o hospital, se chama ambulância. E esse primeiro atendimento você pode fazer com o enfermeiro. Então, você está ali, você atende aquela pessoa, faz uma triagem rápida, uma entrevista rápida de enfermagem, você entende, sabe os sinais e direciona a pessoa para o atendimento. Fora que também agora, com a pandemia principalmente, né, veio a telemedicina muito forte para o Brasil e tem um plano de saúde que, na verdade, é uma empresa de tecnologia, que eu sou muito fã. É uma empresa de tecnologia que o produto é a saúde. E chama Alice. E eu sou muito fã, eu acho muito legal o trabalho que eles desenvolvem, porque é um plano de saúde que funciona como uma atenção primária, que é o que tem no SUS, né? Então, a pessoa, ela paga, né, uma quantidade por mês e ela é acompanhada pela equipe que ela mesma monta. Então, ela seleciona o seu médico, o seu enfermeiro, o seu fisioterapeuta, o seu nutricionista, e ela é acompanhada em tempo integral por essas pessoas, que o tempo todo vão estar mandando mensagem, vão saber se ela fez exame, se o exame dela de rotina está ok. E eu acho esse tipo de medicina muito interessante, principalmente porque a gente não chega nos agravos, né? Eu não sou muito fã dos agravos clínicos. Então, quando... Medicina preventiva. Isso! Eu sou muito fã. É o ideal, né? Eu gosto demais. E o brasileiro, ele não sabe, não tem essa educação preventiva. Você me apresentou duas coisas aqui que eu acho muito interessante. Eu quero abrir isso aqui um pouquinho aqui. Você me apresentou uma nova área, né, de atuação, que é um enfermeiro clínico, vamos dizer assim, que ele tem essa... Sim. E você apresentou agora também a medicina preventiva, que é uma coisa que eu acredito muito também e eu sempre dou umas olhadas nessa questão. E como vincular isso? Como que a gente pode criar essa mentalidade dentro da igreja? Né? Porque esse é um ponto. Por que eu penso a igreja aqui? Porque nós temos uma capilaridade de tocar em todos os lugares, em todas as faixas etárias, e a gente tem a capacidade de formar uma mentalidade. A Igreja Católica ensinava durante muito tempo. E nós, como evangélicos, perdemos muito espaço de influência e de ensino mesmo. Porque imagina se dentro da igreja a gente cria uma mentalidade para 500 membros, 600 membros que vão replicar de uma medicina preventiva. O quanto que a gente vai intervir diretamente na vida das pessoas e na qualidade. Que o que eu vejo que quem faz muito isso são os adventistas. Demais. Eles são muito bons nessa nisso. área, né? Nossa, na área da saúde eles são impecáveis. Verdade. Eles cuidam muito bem, alimentação e tal. E por que nos demais lugares, né? Então, eu estou te apresentando aqui justamente para a gente criar uma provocação aqui. Eu acredito que a igreja deveria discutir todos os assuntos. Eu estava lá naquele debate que você foi a mediadora. E a pergunta que eu gostaria de ter feito a dois dos candidatos é se tudo aquilo que eles conhecem, né? E as propostas que eles estão levantando, se aquilo ali é real para eles, que é mudar a vida de pessoas, por que eles não começaram isso antes da política?
Eu iria provocar 2 deles. Eu não ia perguntar isso ao pastor Anderson, porque eu trabalho Você com conhece, ele, já sei, né? Que ele faz isso. Inclusive, mesmo uma das sem bases lá, da né? campanha dele é justamente falar sobre isso. Sim, né? eu já sei. Então, eu queria saber dos outros, porque aqui você tem muito conhecimento, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa, às vezes, didática, como eu vi eles, mas por que não fazer com que essa mentalidade, que é uma mentalidade correta, seja ensinada e replicada? Por que a gente só vai buscar os lugares, né? E não tentar fazer isso com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, e trazer eles para uma discussão mais profunda. Então, colocar os adolescentes para discutir dentro da igreja a política, para falar sobre saúde, falar de todas essas coisas, Sim. muito natural. Que é isso que eu estou dizendo para você, que eu disse logo no começo, né? Nessas conversas, nessas trocas, nessas provocações que levantar a gente... debates mais profundos, Muito. né, sobre isso. E era essa questão que eu ia fazer para eles, porque se você está dentro de um lugar onde você toca 500 pessoas, você tem 30, 40 alunos, tem melhor forma de você mudar uma mentalidade ou estrutura de pessoas, se não dessa forma, nessa conversa, nesse aprendizado, né, nesse ensino. E aí aqui é o ponto. Porque se você tem essa mentalidade e você cria, imagina, já estou te dando aqui dicas, né? Mas você cria uma forma de levar para dentro das igrejas uma ideia de medicina preventiva. Nossa, eu amei. Isso aqui é um desafio, Até né? porque, botar assim, as pessoas para pensar que precisa prevenir, que assim você vai viver mais tempo. As pessoas pensam, Silvio Santos com 90 e tantos anos, a Rainha Elizabeth, falecida, né? Viveu até tantos anos. Mas não tenha dúvida que para eles terem chego até essa idade, eles têm medicina preventiva. Com eles estão o tempo todo analisando, sendo assistidos, para poder chegar. Dá para chegar até a velhice? Dá. Se previna. Aí a gente descobre, né? O Brasil é medicina reparativa, então quando já está tudo estragado, aí não tem mais o que fazer. E aqui eu acho que é uma mentalidade que o Brasil precisa. Por isso que o que você está apresentando, eu acho muito interessante. Porque eu já penso isso, mas agora você está trazendo isso com substância, né? Dentro do banco da universidade, no meio acadêmico, olhando mais profundo para um lugar que é especulação. Aqui já deixo essa dica para você, justamente para a gente fazer com que as pessoas comecem a pensar. E isso aqui que eu estava conversando com uma outra moça aqui, ontem eu cheguei aqui, fui trabalhar, estava sentada ali, a gente foi conversar. Eu acredito que a gente precisa trazer esse tipo de discussão mesmo para dentro dos ambientes. A gente não está na igreja, né? Mas a gente está aqui no nosso podcast, está aqui no Conversas Desafiadoras, que tem essa finalidade. A internet deu esse espaço, como a gente estava falando antes, né? Esse espaço da democracia, onde a gente levanta questões aqui que fazem as pessoas pensar. E se cuidar da saúde e amar o outro, é missões. Você está fazendo. Exatamente. Ainda que de uma outra forma, né, Lê? Fazendo isso de uma forma um pouco... não naquele campo específico não alcançado, mas num lugar não alcançado pelo evangelho, e essa mudança intencional, sabe? Que é a cosmovisão, inserir ali para que as pessoas vivam melhor, sabe? Eu falo que é redimir a consequência do pecado, ainda que essas pessoas não encontraram, né, o seu Salvador, mas diminuir aqui o estrago que o pecado pode fazer. Então são várias áreas, né? E, Olê, e na universidade, quais são os seus desafios? Tem? Muitos. Muitos. Primeiro porque na faculdade, eu faço faculdade na ESCS, né? Escola Superior de Ciências da Saúde aqui do DF. É uma faculdade da Secretaria de Saúde. Então, ela não é do Ministério da Educação, né? Acho que a partir do ano que vem, ela já se integra à UniDF, que vai ser a Universidade do Distrito Federal, que o governador abriu, né? E tal, está em desenvolvimento. Mas, por enquanto, ela é totalmente financiada pela Secretaria de Saúde. E todos os meus professores, eles também são locados na secretaria, né? Então, todos eles trabalham 20 horas na Secretaria de Saúde e 20 horas como docentes. E isso é muito bom, porque a gente tem muitas possibilidades de, desde o primeiro ano, ir para a prática. Então, a gente está na prática desde o primeiro ano. Deu uma dificuldade por conta da pandemia, né? Mas a gente vai para o hospital, para a UBS desde o início, e tendo essa vinculação mais prática mesmo do que a gente aprende na teoria, e é uma faculdade de metodologia ativa. Legal. Então, assim, a gente não tem a aula tradicional em que o professor passa o conteúdo e a gente deve estudar a partir dele, né? Não, ele passa pra gente questões
que dão um norte daquilo que a gente tem que estudar. Então, por exemplo, defina o sistema cardiovascular. Então, a gente tem que, de acordo com as referências, que nós somos ensinados a buscar boas referências, e aí a gente vai para os livros, a gente vai para os artigos, e a gente é inserido nesse mundo científico, e a gente vai buscar essas evidências. Então, lá, a gente desenvolve esses diálogos e volta com o conteúdo que a gente estudou, né, para responder aquelas questões. Então, a gente faz a aula. Então, a gente tem que estudar e desenvolver os assuntos numa discussão. Então, as turmas são menores e a gente vai discutindo sobre, né? Isso tudo demanda muito tempo de estudo. Então, a minha faculdade, ela é integral e esse é o primeiro desafio que eu tenho. Porque é muita demanda, é muita coisa mesmo, bem pesada a nossa carga horária, né? E falando agora de questões mais ideológicas do campo universitário, de posicionamento cristão nesse ambiente, né? É um pouco mais difícil. Porque no primeiro ano, na verdade no segundo ano, foi quando eu comecei a me posicionar um pouco mais nas redes sociais com posicionamento cristão, né? Que foi no ano passado. E que começou a ter um pouco mais de visibilidade. Eu já tinha um canal no YouTube há muito tempo, que eu desenvolvia questões, compartilhava música. Era uma coisa mais aleatória, mas eu estava por ali. E em relação a conteúdo bíblico, com o clube de leitura e tudo mais, foi um pouco mais para frente. Quando isso começou a acontecer, algumas das pessoas, as principais pessoas que sempre foram no meu convívio, elas acharam muito legais, porque todas elas compartilhavam da mesma fé. Sim. Geralmente a gente atrai primeiro pessoas que pensam parecido, né? Mesmo que a gente ainda não converse sobre, é mais ou menos a mesma ideia de vida, de pensamento, de estilo de vida e tudo mais. Só que, querendo ou não, eu tinha um relacionamento com todo mundo, né? Conhecia a maioria das pessoas, a gente trocava ideia, conversava muito. No meu primeiro ano, eu entrei para o centro acadêmico. E eu não fazia ideia do que era isso, não sei se você sabe, mas é uma questão 100% política na faculdade. E eu não sabia disso. Eu entrei porque uma amiga minha fazia parte, e aí ela me chamou, precisava de alguém do primeiro ano, e eu caí lá de paraquedas. Quando eu cheguei e vi que era totalmente politizado e totalmente, assim, militantes e realmente, assim, movimento estudantil e de levantar bandeiras e de ir para manifestações e tudo mais, eu fiquei, talvez, né? E esse, inclusive, foi um ponto que me fez começar a buscar respostas sobre isso, porque eu não era a favor de tudo que era pregado ali, mas eu não sabia o porquê. E eu também não saberia argumentar o suficiente, né? Ter um embasamento. Tá, eu sei que eu sou contra, mas do que eu sou a favor? E isso também foi um questionamento que me fez pensar demais e me fez ir atrás de referências, a trocar todos os meus seguidores, todo mundo que eu seguia no meu Instagram, eu troquei para conteudistas, para pessoas que eu poderia aproveitar melhor o meu tempo para aprender alguma coisa e absorver conteúdos nesse sentido. Então, melhorou demais, assim, essa questão do consumo do conteúdo. Mas ali dentro, junto com aquelas pessoas, eu não me opus a elas. Porque eu não tinha como debater nada, porque eu não tinha carga o suficiente para combater nenhum pensamento, nenhum argumento. Então, eu me silenciei nesse sentido, mas mostrei serviço no que eu acreditava. E eu fui muito, assim, tudo que precisava fazer eu estava ali. Foi muito bom porque foi na época da pandemia, então foi bem isento, assim, de manifestações mais politizadas. Era algo mais voltado para a representação estudantil frente à direção da escola. Então, era para a gente levar as demandas dos estudantes, e isso eu acho muito legal. Então, eu trabalhei ali mais como representante dos estudantes, né? Nas reuniões e tudo mais. E as pessoas do centro acadêmico até hoje são minhas amigas e sabem quem eu sou. Por mais que hoje eu tenha um posicionamento político, eu tenha um posicionamento ideológico mais firmado e que eu fale mais sobre isso, porque, querendo ou não, isso afasta muito as pessoas, né? Essas pessoas que conviviam comigo e sabiam quem eu era não me deixaram, né? Continuaram sabendo quem eu era de fato. Agora, a grande maioria dos outros que sabiam quem eu era, que riam comigo, que conversavam comigo, que trocavam ideias, hoje, principalmente depois do meio termo, que foi o
o projeto de estudo político que eu fiz agora, né? Nesse último mês, para a gente estudar um pouco melhor sobre voto consciente, saber em quem a gente vai votar, essa questão das eleições. Depois que eu me posicionei sobre isso, acabou. Muitas pessoas, a grande maioria lá da faculdade, que tá junto com a questão oposta. E oposta do que eu penso, né? Do que eu sigo como... E eu vou dizendo que eles são mais intolerantes mesmo. Pois é. Porque eles chamam a gente de intolerante, mas não, na grande realidade são eles. Em 2018 eu vivi isso nas redes sociais. Quando eu defini o meu voto, em 2018, eu perdi todas as pessoas que estavam ali, e pessoas da família, e aconteceu, porque eles não respeitaram a minha visão política. Porque não conseguem entender que ao de lá do pensamento político, a gente pode se relacionar. Com certeza. É só como você vota. Não, eu vou ficar o tempo todo pensando sobre política. Eu não sou bitolado. Né? A gente tem tantos assuntos para falar, mas é que quando eles entram nesse lugar que parece que a única coisa que eles têm é o orgulho, eles têm o orgulho da defesa da causa, talvez por culpa, que é o sentimento, eles ou querem até mesmo mostrar, de um né? sentimento de pertencimento, de identidade, de ter se encontrado, ou de achar que se encontrou. É por isso que eu falo o orgulho. Porque o único orgulho que eu tenho é de fazer parte ou de ser alguém dentro desse movimento. Então, isso aqui ninguém me tira, que é esse orgulho, que é a única coisa que eu tenho para lutar contra uma norma, um padrão, que seja. E a gente tá olhando e fala assim, cara, você quer viver a sua vida? Viva! Você quer se relacionar? Se relaciona. Eu não estou o tempo todo aqui para falar. A gente tem várias coisas que dê para a gente fazer essa troca. Eu perguntei do ambiente universitário, porque a gente sabe que é difícil. É difícil. Mas a gente não pode deixar de viver num ambiente difícil porque ele é difícil. E a gente não pode se contaminar com o ambiente porque a gente acha que tudo que está saindo dali é verdadeiro. A gente sabe que tem esse ponto que a gente precisa fazer, que é o ponto do equilíbrio. Colocar aqui, eu estava falando com as meninas justamente isso. Vamos colocar o que é a Bíblia e um assunto. São dois assuntos e eles são contradizentes. Alguém está falando a verdade. E nós vamos ficar sempre com aquilo que a Bíblia diz. Por quê? Porque somos cristãos. Isso faz parte da nossa identidade. Nossa guia de fé, né? É por aí que a gente vai. Mas é tão ofensivo ser cristão que eles preferem nos excluir. Jonas Madureira fala uma coisa muito interessante, que quando eu ouvi isso me marcou muito. O porquê eles tiraram a teologia como uma ciência, no estilo mais confessional mesmo, eles tiraram e colocaram uma teologia mais liberal dentro das universidades, e quando não, eles fizeram a ciência da religião, tirando mesmo toda a espiritualidade da teologia, porque ela é a louca. E se deixarem a louca solta nos campos universitários, as pessoas vão enlouquecer. Quer dizer que elas vão pensar sobre Deus, elas vão pensar sobre a vida, vão pensar sobre a morte, vão fazer essas reflexões. Por que eles limitam os cristãos? Porque a gente vai inculcar coisas na cabeça das pessoas e aquilo ali vai fazer um reverter, elas vão ser viradas do avesso. Porque a gente sabe, né, que vai acontecer. E faz muito pensar no óbvio. E eu falo muito sobre isso, porque para mim um dos versículos nesses últimos anos que mais assim tem norteado a minha vida é de 2 Pedro 3,15, que fala sobre a razão da nossa esperança, né? Então, se alguém um dia te questionar qual é a razão da sua esperança, você tem que saber responder exatamente qual é a razão da sua esperança, né? E os cristãos, que são cristãos legítimos, se tem uma coisa que eles sabem fazer, que eles devem saber fazer, é defender a sua fé, né? Então, isso para mim, assim, é o mais importante. E o que acontece é que hoje a gente está vivendo uma sociedade e uma modernidade tão gritante assim nesse sentido ideológico, que as pessoas estão prezando tanto pela desconstrução das coisas ou pela ressignificação das coisas, que o que de fato significa perde o sentido. Então, quando tem alguém que se posiciona e fala, não, cara, eu sei o que significa, eu sei o que é de fato uma construção e que ela não pode ser abalada, essa pessoa ela é vista como um louco. E como uma pessoa assim que, querendo ou não, traz um incômodo, né? Um dos vídeos que mais, assim, nessa questão, né, de
de você ser oposição, ser diferente, de demonstrar que está causando um incômodo, de trazer esse despertar desse questionamento do porquê das coisas, né? Do real sentido, e faz a gente realmente virar de ponta cabeça. Eu postei um vídeo um tempo atrás, eu acho que foi o que mais viralizou, assim, né? Que eu fui para uma festa da faculdade. Eu vi. E quando eu soube da festa, eu faço parte da comissão de formatura, né? Então, assim, o nosso maior empenho é fazer com que todas as pessoas participem pra gente poder pagar menos. Então, né, a gente faz um engajamento ali para as pessoas poderem se conhecer e desejarem participar da festa de formatura, que pra mim existe um significado muito importante, né? Eu não vou pra festejar, pra curtida como a maior data especial, como a maior, marcante, exatamente. Né? Mas eu gosto muito dessa ideia de ser uma data solene, de ter uma celebração, de ser um registro, né, que vai estar ali, cara, eu me formei na faculdade, né? O meu pai vai ter uma foto minha de beca, sabe? Sim. E pro meu pai, pra minha mãe, são coisas muito importantes e que acabaram se tornando coisas muito importantes para mim. Então eu faço parte da comissão de formatura. E acaba que nessa festa e em algumas outras, essa foi uma das principais, assim, primeiras depois da pandemia. Então o pessoal estava muito animado. Então, querendo ou não, a gente fez um esforço para que todo mundo pudesse participar. Porém, eu, como sou uma pessoa muito, né, ainda dentro de uma bolha, na minha cabeça eu achava que era, tipo assim, um momento de confraternização, né? Sim. Tudo bem, eu sei que vai ter os festeiros, que vai ter as músicas que vai ter as bebidas e tal, que tem gente que gosta muito, mas eu não imaginava que eram só essas pessoas que iam para esses lugares. Eu achava que os meus amigos, que a galera, tipo, que eu converso, que troco ideia, também estariam e que seria de boa. Eu pensei, então, eu vou, né? E ainda conversei com umas amigas minhas, não, vamos pra gente pelo menos ter o registro, pra gente tirar umas fotos, né? Tipo assim, na minha cabeça ia ser tranquilo, né? Mas, quando eu descobri como que ia ser realmente a festa, eu falei, eu acho que não faz muito sentido eu ir. Não vai ser um lugar pra mim. Só que nessa altura da situação, as meninas já estavam todas prontas, as minhas amigas, que eu tinha falado que eu ia. E aí acabou que de uma hora para outra eu falei, então tá bom, então vamos, qualquer coisa a gente volta. Fomos. Quando eu cheguei, que eu vi o ambiente, eu falei, não é para mim. Mas não foi uma situação em que eu entendi que não é lugar para o cristão. E essa também é uma bandeira que eu levanto e que é muito criticada. Porque muitas pessoas não entendem o real fundamento que eu coloco por trás disso, né? Porque não é lugar para o cristão novo convertido. Não é lugar para o cristão que tem dificuldade com esses ambientes, né? Mas todo lugar deve ser lugar para o cristão. Porque eu senti, talvez as pessoas que estavam lá nem notaram direito que eu estava lá, mas eu senti que a minha presença fez diferença. Sabe? Algumas pessoas que nunca conversaram comigo, ao me verem, se sentiram incomodadas pelo que estavam fazendo e decidiram, tipo, ir fazer essas coisas um pouco mais longe. Perceberam que eu não julguei ninguém e eu fui muito bem recebida por todos eles. Então, foi um susto para todo mundo eu estar ali, mas ao mesmo tempo foi uma porta aberta. A luz brilhou? Ah, com certeza. Entendeu? E foi uma porta aberta. Que hoje eu vejo que as pessoas que, de certa forma, desejam ter Jesus, um pouquinho de Jesus, elas sabem em quem recorrer. Entendeu? E quem geralmente está nesses ambientes, a forma como eles olham para o cristão é com intolerância. Sim. Né? No sentido assim, não, ele não gosta do que eu faço, o que eu faço não faz nenhum sentido para ele, então não vou ter relacionamento com ele. Mas o fato de eu estar ali trouxe uma ponta de esperança de uma porta aberta. Então, você estar ali não fecha essas portas, né? Não deixa as portas fechadas no sentido, não, você não acredita na mesma coisa que eu, então nós não podemos nos relacionar. Porque foi nesse ambiente, assim, que eu fui ensinada. Quando eu cresci, se você fala palavrão, você não deve andar perto de mim. Se você faz coisas erradas, você não deve andar perto de mim. Eu não posso ir no shopping, eu não posso estar em uma festa junina, eu não posso ouvir música do mundo, eu não posso isso, não posso aquilo. E a gente entende que existe um princípio para tudo isso, né? Que existe um posicionamento que realmente é importante o cristão se manter. E só que a partir do momento que esse ambiente te influencia mais do que você é capaz de influenciar ele, não tem a ver com o ambiente. E é essa bandeira que eu prego. Tem a ver com você.
com o tanto que você está sendo influenciado. Cara, por quê que você prefere estar ali? A alegria de Cristo não é suficiente, né? E por que isso te influencia de alguma maneira? Então, muitas pessoas da faculdade que eram cristãos, a partir daquele vídeo, me procuraram e falaram, olha, da próxima vez que tiver uma festa, vamos quero ir, né? Vamos fazer um movimento, vamos entregar água pra galera, vamos oferecer um abraço, vamos oferecer uma oração. Então, assim, eu entendo que não é o tipo de ambiente que as pessoas vão ali para isso, mas é um ponto de luz. Sim. Né? E no meio de um caos, porque é um caos, aquilo ali, no meu ponto de vista, né? Sim. É um caos. E as pessoas falando dentro de um ambiente assim, né, que é na universidade, você não tá falando na madrugada da vida, assim, ainda que tem pessoas, a gente sabe que tem referências, o João Paulo é uma dessas referências, que Deus usa ele tremendamente dentro desses lugares, mas aquilo que você falou, ele está extremamente bem estruturado e entende o que está fazendo, tem maturidade e faz isso muito intencional. É isso que eu acredito que esse tempo a gente precisa. Dessa estrutura, dessa capacidade, dessa maturidade, dessa ousadia também. E não se fechar. E às vezes não é nem aqui. Não é que eu sou a favor do pregue se necessário for use palavras, né? Tipo, não é que eu defenda isso. Mas num momento ali específico, pode ser que o Espírito Santo tenha uma pessoa ali que é aquele dia, aquela hora, é você mesmo, e você está no lugar correto para fazer isso, e aquela pessoa vai ser regenerada naquele dia e nascer de novo. A gente precisa estar pronto, que é o que aconteceu com o Filipe. O eunuco estava voltando para sua casa e o Espírito leva ele para lá porque ele precisava encontrar aquela pessoa. E aí ele pergunta, como eu vou entender se não tem quem me explique? Ele fala, senta aqui que eu vou te explicar. O que ele queria saber é, como eu vou saber se ninguém me explicar? E esse é o ponto, que é o que você disse. Qual que é a razão da esperança? Como que eu vou explicar? E é isso que a gente está tentando fazer. A fé cristã, ela é uma fé que move dentro da fé e dentro da razão. As duas coisas juntas, mescladas ali, demonstrando para as pessoas. E eu acho que como jovem, né? Essa é a nossa responsabilidade agora. A gente vai flexionar gerações aqui, né? Uma muito liberal, uma outra mais arcaica, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai flexionar elas, trazendo elas para um equilíbrio. E eu tenho falado isso, que a nossa geração vai fazer isso. Que é essa geração aqui que faz essa inclinação. Porque a gente consegue ouvir esse lado que está mais solto e o outro que é mais, né? Os seus pais, mais adultos, outra realidade. Não brinca, não toca, não faz. E a gente está dizendo, calma, não é por aí. Aí o outro está dizendo, não, pode tudo. A gente está dizendo também, não é por aí. Não por aí. Não é desse jeito. A gente está trazendo ao equilíbrio todas as coisas. É a nossa geração. Então, eu tenho dito que a gente tem 20 anos aqui de trabalho, por isso que é o meu intuito trazer pessoas para conversarem. Porque aqui é onde as pessoas vão conhecer, outras pessoas vão te conhecer. Se você já quiser deixar, já vou dizer aqui para vocês, já dando quase ida para o nosso final aqui. Lê, se você quiser deixar suas redes sociais, já deixa aqui para o pessoal seguir você, o pessoal que assistir. As meninas, os meninos aí, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, a Lê tá aqui, ela tem um clube de leitura bíblica, que é sensacional, porque eu acredito que é o que nós precisamos nesse momento. Somos o povo do livro, não tem como dizer que não. E a leitura faz total diferença nas nossas vidas, e é isso que ela se propõe a fazer, trazer isso numa linguagem que é acessível às pessoas. Então, participem. E aqui deixa pra gente, então, ler o seu arroba. O meu arroba principal, né? O arroba Letícia Zupiroli, então é o meu nome. Não tem muito como errar. Coloca Letícia Z, provavelmente eu vou aparecer. Zup! E também tem o arroba do clube, né? Então, oclube.cbl. É um clube bíblico de leitura e que a gente desenvolve ali uma leitura cronológica, com materiais de apoio, totalmente gratuito. E com índices semanais, né? Então a gente faz a leitura de segunda a sábado e a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica por acontecimentos, que é muito bom também para facilitar o entendimento. Lê, foi um prazer ter você. A gente ficaria horas conversando sobre vários assuntos, mas eu tenho certeza que muitas coisas que foram ditas aqui vai falar com pessoas. E a gente tem um lema aqui que a gente até brinca. A gente brinca, mas é verdadeiro, né? Que é tudo pelas almas. A gente brinca, né?
quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente fala, não se esqueça, tudo pelas almas. Ou tudo pelas pessoas. E essa nossa conversa, o intuito dela é isso mesmo. Que a sua história, a sua infância, a sua família, o seu casamento, o seu amor, a sua profissão, o seu futuro, toque outras pessoas que se identifiquem com o que foi dito aqui e um pouquinho mais de amor de Jesus toque o coração das pessoas. Lê, muito obrigado, né? Você disse que tem um carinho especial por mim. Muito obrigado. E espero que a gente converse mais vezes, né? Espero num desafio ainda ouvir o seu marido. Olha. Fiquei curioso para colocar ele aqui sentado, porque ele é o cara dos bastidores, né? Ele tá sempre fazendo as coisas com tanta excelência, gente. Vocês não têm noção, né? Eu falo assim porque é a coisa de outro planeta. Ele é muito bom mesmo, mas ele está sempre nos bastidores, fazendo, cuidando da equipe. O que seria ouvir, né? Vamos pensar aqui, pode ser que a gente converse. Vai ser muito bom. E traga o esposo da Lê para poder conversar com a gente, o Lion. Lê, muito obrigado. A gente se encontra. Pessoal, a gente se encontra no nosso próximo Conversas Desafiadoras. Tem algumas pessoas interessantes vindo aí. Vocês estão vendo que eu estou escolhendo a dedo, escolhendo bem, hein? Não deixe de assistir, não deixe de curtir, não deixe de comentar. E também não deixe de compartilhar. E você que não segue, siga aí e ative as notificações, que assim você sabe que o nosso conteúdo chega mais longe. Um abraço a todos vocês e até a próxima.